O escritor baiano Antônio Torres é o convidado do projeto Um Escritor na Biblioteca, um bate-papo mensal promovido pela Biblioteca Pública do Paraná. Com mediação do jornalista e escritor Luiz Andrioli, Antônio Torres conversa com o público sobre literatura e como as bibliotecas influenciaram sua formação como leitor e escritor. Antônio Torres escreveu uma extensa obra que hoje o coloca como um dos mais importantes escritores da sua geração. O autor é vencedor de diversos prêmios literários. Já levou o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, o Zafari Bourbon, da Jornada Literária de Passo Fundo e o Prêmio Jabuti de Romance, em 2007. Ele também foi condecorado pelo governo francês com o título de Chevalier des Arts et des Lettres e tem seus livros publicados em 11 países. Confira agora essa interessante conversa sobre literatura e biblioteca com Antônio Torres. É um prazer recebê-los aqui nesse projeto tão importante, que é o Escritor na Biblioteca. E habitualmente, pelo menos uma vez por mês, nós somos presenteados com figuras aí como o Antônio Torres, que brinda a gente há décadas com livros que marcam a nossa vida de leitor. E, em geral, se espera dessa figura que está aqui uma postura mais crítica, mais incisiva em algumas perguntas, e com o Antônio é um pouco difícil, porque é uma pessoa extremamente carismática, uma pessoa que conquista a gente não só pela qualidade do texto, mas pela qualidade da pessoa mesmo. Então, a primeira pergunta, Antônio, que eu gostaria muito de colocar e começar essa conversa, que acho que é isso que nós vamos ter aqui, como é que nasce esse leitor Antônio Torres, lá na cidade que hoje é Sátiro Dias, mas nasceu Junco, na Bahia. Como nasce esse leitor Antônio Torres? Eu vim de um interior onde o interior de hoje seria impensável naquele tempo, Era um lugar sem rádio e sem notícias das terras civilizadas, como cantava o Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Uma terra sem livros. E ali, naquele lugar, não existia nem escola, existia um professor particular que era mestre mais na palmatória, eu acredito, do que nas letras, E esse homem virou uma celebridade no lugar, tanto que o nome dele era Laudilino Mendonça e ele virou o Pai Lau. Quando eu era menino, todo mundo só chamava esse professor de pai, Porém, eu não fui aluno dele. Eu já tive a sorte de pegar a primeira escola pública que apareceu no lugar, aí já na segunda metade dos anos 40. E era a escola, hoje até muito criticada, que vinha no bojo dos projetos ufanistas do governo Vargas. Era uma escola criada pelo Villa-Lobos, na verdade. A marca dessa escola era a escola Risonho e Franca. A marca dela era a cantoria de hinos patrióticos todo dia e a leitura em voz alta de poemas também patrióticos. Isso me marcou muito, porque quando eu cheguei na escola, eu nasci na roça, no mundo rural completamente isolado. Não é esse mundo rural de hoje, nem lá mais é isso. Quando eu fui para a escola, eu já estava semi-alfabetizado pela minha mãe, que um dia chegou em casa, um dia de feira, uma segunda-feira, e apresentou para o filho mais velho um objeto não identificado, que chamava-se ABC. E ela abriu aquilo, eu nunca me esqueço, a imagem mais forte que eu tenho da minha infância, sentado no chão, onde eu estava brincando com bola de gude, e ela chega com aquele presente e diz, isto se chama um ABC, e abre e começa a me mostrar o que era o ABC. As letras, Eu vi aquele conjunto enigmático ali diante de mim e fiquei fascinado com aquilo, fascinado pela descrição que ela fazia das letras. E eu
percebendo que cada letra tinha um desenho e cada desenho criava para ela uma personalidade própria. Era como as coisas e as pessoas tinham nome. As letras tinham nome. A, B, C, D, as formas. Eu fiquei encantado com aquilo, fiquei maravilhado. E ela percebeu e no embalo já passou para o beabá, já passou para a formação, os vocábulos que iam formando palavras, já começou a me explicar que aquilo é que dava nome a tudo que havia no mundo, muito religioso, quer dizer, tudo que havia no céu e na terra, tudo começava ali naquele ABC. Tanto que quando ela me levou para a escola, e minha mãe já fazia parte do projeto de catequese da professora que chegou de fora para abrir aquela escola pública, mas que não contava com alunos, porque os pais não queriam que os filhos fossem estudar. Né? As filhas mulheres para não aprender a escrever carta para os namorados. E os filhos homens para não desfalcar a mão de obra na lavoura, né? Então, era um drama isso para a professora. Ela teve que fazer toda uma catequese junto às mães. As mães que eram as suas aliadas. E minha mãe já entrou. Esse ABC que ela chegou já fazia parte do pacote da catequese da professora. Né? Então, quando ela me levou para a professora deu graças a Deus. Recebeu um aluno já adiantado na alfabetização, já com meio caminho andado. E aí, nesse encanto, tome poema patriótico, tome leituras em voz alta, que são as minhas oficinas literárias até hoje, são essas leituras que eu tive na escola primária. Eu notei, assim, que depois de velho que eu percebi o quanto foram importantes aquelas leituras em voz alta. E eu sei que no primeiro 7 de setembro, ela me pôs num palanquezinho em frente da escola, aquela praça toda empoeirada, entupida de gente, aquele povo todo que veio das roças, e eu tremendo, cara, você não sabe ver, tremendo assim, calça curta de gorgorão azul marinho, camisa de cambraia, uma fitinha verde e amarela, uma bandeira do Brasil na mão e Castro Alves na outra. Aure verde, pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz o céu encerra, as divinas promessas da esperança. Ali tremendo, achando que ia cair naquele palanque. E quando eu olho, o povo chorando. Rapaz, eu acho que é por isso que até hoje eu faço palestra, porque esse negócio, né, tem uma resposta. O povo chorava, o povo não entendia o que era Aure Verde, não entendia o que era pendão da esperança, porque pendão era de milho, estandarte muito menos, mas estava achando um grande barato aquele garoto da roça ter tido a catilogência de decorar todas aquelas palavras bonitas. Era que nem a missa em latim, ninguém entendia nada, mas era bonito demais, né? Quer dizer, depois que traduziram a missa, ficou sem graça nenhuma. Imagina, introi baldatari dei. É muito mais bonito que introduz o altar de Deus, né? Muito mais bonito. Então, era essa coisa da força do Castro Alves, o poeta romântico, que certamente poucos se entendia, poucas palavras, mas não tinha importância. Entender aquilo era uma questão também de licença poética. Então, foi daí, dessa professora, que eu passei para outra. E essa outra ainda foi, aí já foi, dentro da própria escola primária, já foi uma espécie de doutoramento, ou pós-graduação, sei lá. Porque eu nunca me esqueço da cena. A escolinha estava lá, numa casa modesta, na rua, na praça principal, e um dia chegam duas senhoras, uma mocinha e sua mãe. E a mocinha é quem fala e diz: Dona Serafina, que era professora, eu vim buscar os alunos. Ela ia inaugurar o prédio da escola rural.
A dona Serafina olhou para a gente e falou assim, leva os meninos. Olhou para a porta. Leva os meninos. A outra nem entrou, nem a professora convidou, a professora que já era do lugar, convidou a recém-chegada para entrar na sala. Disse, leva os meninos. E fez assim para nós. Então pegamos nossas coisinhas e saímos, tristes, mas tão tristes. E acompanhamos a professora, passou na porta da igreja, entrou no beco, foi para outra praça, anda para chegar no prédio da escola rural, como se estivéssemos num cortejo fúnebre. Porque que graça ia ter estudar numa escola só de meninos? Se uma das alegrias de ir para a escola era sentar ao lado de uma menina, né? Quem sabe pedir um lápis emprestado e tocar a mão na mão da menina, né? Aí o que acontece? Quando a professora chega, a professora Tereza, chega, abre a janela da escola, aquele solão de sertão, põe os livrinhos dela em cima da mesa, põe os meninos todos em fila, aqui, abre o livro chamava Seleta Escolar. Nunca me esqueço disso também. Era uma antologia de contos, crônicas, poemas e trechos de romance. Ela abria e mandava o menino ler. Para mim caiu isso, também nunca mais me esqueci. Já estava com a voz um pouco melhor, já tinha se passado uns 2 ou 3 anos. Passou a puberdade. De Castro Alves, né? Quer dizer, aí abria-se. Verdes mares bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia na fronde da Carnaúba. Começo do Iracema, de José de Alencar, que, a bem dizer, é um poema em prosa, e do qual nunca esqueci, porque imaginem vocês o que era a leitura desse trecho do Zé Alencar, desse início de romance dele, falando desses verdes mares, para um menino que vivia num lugar onde nem rio havia, quanto mais verdes mares. E o que era uma jandaia? O que era uma carnaúba? Quer dizer, passei noites e noites e noites sonhando com os verdes mares, sonhando com os mares. Tanto que quando eu fui a Fortaleza pela primeira vez, me botaram num hotel à beira-mar, e eu abri a cortina e vi os verdes mares. E aí, dos verdes mares, eu vi a professora saindo lá de dentro, com aquele livro na mão, Verdes Mares. E o que era uma carnaúba? Eu fui ver uma carnaúba o ano passado, no Salão do Livro do Piauí. Eu vou lá e o Cinéa Santos, que é o escritor local que organiza aqui, foi me levar para conhecer a cidade, aí me mostra um pé de carnaúba. É uma árvore frondosa, imensa, né? Eu olhei e disse, bom dia, dona Carnaúba, a sua fama vem de longe, né? E eu louco para conhecê-la, mas só agora e tal. E a Carnaúba não se moveu, não se mexeu, toda orgulhosa de si, toda dona de si, né? Então, as primeiras leituras foram isso, numa terra que não tinha biblioteca, não tinha livro, não tinha nada. Foi engraçado. Estava fazendo uma palestra numa cidade chamada Lagoinhas, onde eu estudei, onde minha mãe mora hoje. E ela se levanta e diz, eu sempre soube que você ia ser um escritor. Eu disse, como, minha mãe? Você devia ter 2 anos. Eu vi você pegando um livro, e eu fiquei de longe olhando e dizendo, agora ele vai rasgar o livro. Você pegou o livro, abriu as páginas, e daí a pouco eu tive a sensação de que você estava lendo aquele livro. Eu disse, mãe, essa história não bate. Eu disse, por quê? Porque, isso em público, hein? Eu disse, por quê? Eu disse, porque eu me lembro muito bem que eu só fui ver livro na minha vida quando eu fui para a escola. Lá em casa não tinha livro. Ela disse, e os da igreja, menino? E os da igreja?
Ela tinha razão. Tinha lá os catecismos, tinha as coisas. Eu devia ter preservado bem o catecismo. Colocou uma coisa aí, Antônio, que é essa imagem que esse menino lá do Junco não conhecia, da Carnaúba, da Jangada, isso? Do Jandaia. Da Jandaia. E tem numa outra entrevista... Jandaia é um pássaro. Exato. Numa outra entrevista você colocou um desafio que uma professora, talvez nessa época aí do Castro Alves, que mandou os alunos escreverem sobre o mar, escrever sobre a chuva, não lembro o que, mas me remete a essa coisa da água, que era algo que também não era presente ali na sua infância. E naquele momento nasceu o escritor, porque foi desafiado a escrever sobre o que não era o real, o que não estava ali. Como é que foi isso, essa travessia do leitor, que você colocou para a gente de uma forma muito interessante, para esse escritor desafiado, né? É porque é o seguinte, o método da professora é uma oficina literária. Ela fazia, na verdade, uma oficina literária com a gente. Hoje eu sei que é, porque naquele tempo ninguém sabia que era isso. Era fantástico, porque ela começava assim, a leitura em voz alta, depois ela lia para a gente copiar um texto. Depois tinha o ditado, ela ditava e ela vinha corrigir tudo, né? Ela ditava um texto, você copiava. Dava o texto, você fazia cópia, depois o ditado. Depois ela ensinava a fazer carta. Tinha um começo. Inesquecível amigo Luiz Andreoli. O motivo destas mal traçadas linhas é dar-te as minhas notícias e, ao mesmo tempo, receber as tuas. Como tem passado? Bem, não é? Aí depois é que você ia entrar no assunto e tal. Né? Mas o começo já estava armado. Tinha o nariz de cera ali, obrigatório. Depois ela ensinava fazer o que ela chamava de uma composição escolar. E os temas eram temas ligados ali à nossa realidade. A casa, a gente vivia na roça, era a roça e a rua. Uma estrada que ligava a roça e a rua. O resto era plantar e colher, era o sol e a lua. Um dia ela pegou pesado, porque ela disse, o tema de hoje é um dia de chuva. O lugar era chegado a uma seca. Escrever sobre a chuva exigia muita imaginação. Eu acho que sim. Foi nesse dia que ela fez de mim um ficcionista. Lembra o que saiu lá? Não lembro. Mas foi desafiado, ficou desafiado. Desafiado a escrever sobre a chuva. Era muito seco aquele lugar. Muito que se coloca aí, Antônio, sempre pinta essa questão do auditivo, né? Dessa necessidade de ler, de fazer a palavra falada. Nas suas oficinas mesmo, eu fui um dos seus alunos, e o Antônio trabalha muito com o jazz, né? E faz você escrever inspirado por essa música, até um pouco sem métrica, que é o jazz. Eu não sou músico, talvez eu não fale isso com propriedade, mas é uma música que foge um pouco da partitura, da excelência do jazz ser assim. Não, mas o tema original tem partitura. Mas depois ele não se prende. Mas o tema que eu dava para vocês, ele tem uma partitura com um ritmo que marca a minha frase. Aquele ritmo marca muito a minha frase. Como é que é essa questão da musicalidade, da fala, dessa palavra feita para ser sonora também? Como que Mas isso vem da escola, vem dessas leituras em voz alta. Porque na leitura em voz alta, o que eu percebi? Ou que percebo hoje, que devia ter funcionado para mim assim. Na leitura em voz alta, você pega o ritmo das palavras, descobre que a palavra tem ritmo, som, cor, imagem, até sabor a palavra tem. E a leitura em voz alta leva muito a isso. E por isso que as minhas oficinas são marcadas por essa leitura, por essa música atrás, né? Por exemplo, um tema recorrente na minha cabeça, na minha mente,
é o Blue Monk, do Thelonious Monk, que, para mim, é assim, você ouvindo a música não é bem isso, mas é como está na minha fantasia, né? Que é assim, tan, 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 ponto, tan, 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 alarga um pouquinho a frase, ponto, tan, 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 ponto. Aí você faz uma frase maior, tan, 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 2, 3 palavras, ponto, fecha um bloco, substantivo, bem ritmado. Depois entra o saxofone, a bateria, a cozinha toda, né? Aí você solta a franga, desmunheca, né? Manda entrar todos os adjetivos, todos os advérbios, tudo que te proibiram de usar no teu texto, né? Porque se você já foi capaz de fazer um bloco todo substantivado, já está com moral suficiente para fazer o que você quiser no próximo bloco, né? Solta a franga. É claro que isso são viagens de quem escreve, que entre o falar assim e escrever é uma outra coisa. Mas eu acho que o ritmo da música me marca muito o ouvido, me dá uma pontuação de fato, né? Por exemplo, eu senti isso em determinados momentos. O começo do meu romance Meu Querido Canibal, né? Era uma vez um índio, ponto. É só essa coisa de ter três palavras, um ponto, já me vem. Tan, 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 né? Sabe? E era nos anos 500, no século das grandes navegações, travessão e dos grandes índios. Quer dizer, esse travessão para o leitor não vai significar nada. E para mim significa tudo. Significa uma quebra, uma dissonantada, assim, a Thelonious Monk, né? É isso que eu gostaria, pelo menos, de atingir, né? Às vezes eu fico ouvindo Miles Davis tocando uma música chamada Enigma. Um solo maravilhoso, né? Eu digo, ai meu Deus, se eu conseguisse agarrar isso, trazer para o mundo das palavras, eu seria o escritor mais feliz do mundo. Mas ele, o Miles Davis, ele me deu o meu primeiro título, ele me deu o meu primeiro romance. Foi no Um Cão Uivando para a Lua. É o Miles Davis tocando uma música chamada My Funny Valentine. Eu ouvindo em São Paulo, com uma amiga, aquela noite de breu sem luar, escura, muita nuvem, bem paulistana mesmo, dos anos 70, final de 60, começo de 70, e aquela música eu comecei a ouvir e ouvir, e de repente a minha amiga diz, parece um cão uivando para a lua. Aí eu disse para ela, não, parece um boi berrando para o sol. E ficamos assim a noite toda. E daí acabou saindo um dia, saiu um romance e veio essa imagem fortíssima, porque ele, assim, o solo, ele sustenta uma nota no ar durante um tempo sem fim, com uma densidade impressionante. Eu digo, é um cão vendo para a lua mesmo, não tem jeito. E dei razão à minha amiga, e quando surgiu o primeiro livro, já veio com esse título, Captado da Música. Por isso que eu digo, deve ter em algum momento um adjutório aí, uma contribuição para o texto literário da música. Se a gente for procurar, acha. Agora há pouco você colocou aí, do que se chamou do que te proibiram, né? Você colocar os adjetivos, tudo aquilo que te proibiram. Fiquei pensando assim, quem proibiram, né? Porque ao escritor nada é proibido, em princípio, mas é de se colocar que você trabalhou muitos anos como publicitário e como jornalista, que são profissões que existem algumas regras, alguns objetivos, sim. E que, em geral, quando o cara vai para a literatura, ele... Não usa advérbio de modo. O adjetivo, o texto mais enxuto. Cuidado com a adjetivação. São esses os seus proibidores? Foram esses? Não, eu acho que hoje você lê críticas assim, o cara esculhambando o escritor porque usou advérbio de modo demais e tal.
E você vai ler e diz assim, então, o cara estava certo, naquele momento estava ótimo ele usar aquilo. Quer dizer, eu acho que a segurança com que a pessoa pode usar, e às vezes usa até desconcertando aquilo, contrariando as regras, eu não vejo que... Claro que nada é assim, sem regra nenhuma, né? Quer dizer, mas há um momento que você deve quebrar com as regras, né? Quando eu trabalhava em publicidade, eu trabalhei numa multinacional chamada Ogilvy & Mather, que comprou uma grande agência brasileira chamada Standard. E dos treinos para redatores, eu era do Rio, o Ogilvy me mandava a mim, não sei porquê, para um certo Mr. Torres, ele mandava um material com aulas, verdadeiras aulas, treinamento para redator. E aí ele chamava todo mundo para a sala de reunião, ia todo mundo ver. E realmente ele era um dos maiores redatores que já houve no mundo. Então, e eu sou de uma geração que aprendeu muito com esse Ogilvy e com outro chamado William Bernbach, que eram redatores fantásticos, que foram donos de agências, assim, das mais criativas, ganhavam tudo quanto é prêmio do mundo. E o Ogilvy, um dia, ele ficava com cachimbo, assim, dando de cátedra, falando de cátedra, como é que devia... Todas as regras do escrever e as censuras todas, né? As proibições. As proibições todas. Mas, no fim, ele dizia, olha, eu quero dizer a vocês que as regras existem para ser quebradas. O William Bernbach tinha uma coisa que ele dizia para os alunos, para os redatores dele, que eu uso muito nas oficinas, porém com uma volta, que ele dizia o seguinte, leia o seu texto em voz alta e morra de vergonha. Quer dizer, isso aí já é uma aula, porque realmente, lendo o texto em voz alta, você mesmo pode se corrigir. Você mesmo pode perceber onde há uma palavra demais, há uma palavra que bate como um tijolo no teu ouvido, há algo mal empregado, há uma pontuação capenga, sei lá, a leitura em voz alta. Mas eu digo o seguinte, leia o seu texto em voz alta e morra de vergonha ou espere o aplauso. Também você tem que contemplar as pessoas, né? Nem sempre o cara vai ler em voz alta e vai morrer de vergonha. Tem o risco de ser aplaudido, né? Tem o risco de ser aplaudido. Essa questão de você... Claro, é natural que a gente fale mais sobre o ofício dessas oficinas visando o escritor, mas certamente você é chamado também a falar em escolas e nessa questão da formação dos pequenos leitores, incentivar novas pessoas interessadas em literatura. Você trabalhar com essa ideia da oficina, como a professora fez brilhantemente contigo lá no Junco, é algo possível hoje em dia de você formar pequenos escritores, não que vão sair profissionais dali, mas você ajudar a escrever? Saem bons leitores disso? Sai. As minhas oficinas eu acho que são mais de leitura do que de qualquer outra coisa. E acaba por tabela estimulando a escrita. Mas né? na escola isso funciona também? É possível aconselhar professores? Funciona. Eu fiquei 6 anos na Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro fazendo oficina e os professores eram meus maiores aliados. Eu acho o seguinte, tudo que você fizer para bater papos sobre literatura, sobre leitura, em qualquer lugar, em qualquer canto, tudo isso é muito bom. É bom para você e é bom para quem te ouve. Não é só para quem está te ouvindo. Né? Tenho falado por aí nos mais variados lugares, bibliotecas, colégios, universidades, feiras de livro, tudo. E eu acho que hoje há um grande espetáculo em torno da literatura e esse espetáculo é maravilhoso, né? Quer dizer, há escritores aí, até já de alguma maneira vivendo de literatura, não necessariamente vivendo do que escreve, mas
desses direitos conexos, que são essas viagens, que são essas oficinas, que são os cursos e etc. Então, essas experiências vão fazendo com que a gente quebre umas certas ideias preconcebidas sobre o que é a recepção do leitor, a recepção das pessoas, o que se pode dar num lugar e não pode dar em outro. De repente, pode dar tudo em todo lugar, dependendo de como você faz isso. O que as pessoas buscam hoje de um escritor? O que se espera da literatura hoje? Qual o espaço? Eu acho que é difícil você dizer determinar é isto que eu estou esperando. Definido. O que é, né? Porque há buscas de leituras as mais variadas. Uma muito óbvia para mim é essa questão da receita. A receita de viver, a receita de felicidade, a receita... Isso é uma coisa. Agora, a outra coisa são as pessoas que estão em busca de um conhecimento mais amplo. A gente diz assim, nesse nosso tempo, a literatura já não cumpre um papel, que é o papel do autoconhecimento, que é o papel do questionamento mais geral, que é que a autoajuda está quebrando com isso tudo, porque traz um receituário, né? É aquele negócio, né? Você chega numa livraria, tem lá um livro, Como Ser Feliz em um Mês. Aí o camarada compra aquilo, a boa dona de casa compra aquilo, leva para casa, não fica feliz em um mês, mas fica viciado em ler esse tipo de coisa. Aí, daí a pouco, Como Ser Feliz em Menos Tempo. Aí vai chegar num lugar e diz, a felicidade plena. Eu estava com Loyola em São Paulo falando disso, pego um avião de volta para o Rio de Janeiro e tem uma moça do meu lado, lendo um livro e anotando, passando aquela caneta luminosa, assim, né? Uhum. E eu louco para ver o que essa mulher estava tão apaixonada ali. Aí, de repente, já quando o avião está descendo no Rio, ela bota o livro assim em cima da mesinha, eu olho, a felicidade plena. Eu digo, ai meu Deus, esse autor é um gênio, né? É o gênio da raça. Por isso que eu acho o seguinte, não dá para a gente definir o que é que... Há aquelas pessoas que estão realmente procurando se esclarecer mais, estão buscando um conhecimento maior, um entendimento maior desse tempo, que é um tempo confuso, é um tempo complexo, é uma realidade muito complexa que a gente está vivendo. Não há nada de uma mão única para lá, é isso, é aquilo. Se eu insistir nisso, só quero ler autoajuda, também não é verdade, né? Claro que há uma distância muito grande. Hoje, acho que a filosofia, a psicanálise, a literatura, que sempre marcharam juntos, hoje já encontram umas certas dificuldades aí na sua recepção, até os próprios psicanalistas e os filósofos estão partindo muito para escrever livros de autoajuda, mal disfarçados, né? Quer dizer, uma coisa, às vezes, nem são mal disfarçados. Eu tenho um psicanalista amigo meu lá no Rio que dizia para mim, cara, para que eu vou escrever um artigo para uma revista científica que ninguém vai ler, quando eu escrevo um livro de autoajuda e todo mundo vai ler, né? Quer dizer, eu digo, é uma opção sua, mas não sei se... Mas eu invejo esses caras, porque eles têm uma cara de pau fantástica. Eles têm aquela convicção, a forma tão convincente com que eles falam do que fazem, como uma coisa realmente essencial ao outro, ao ser humano. Isso é invejável, eu acho, essa coisa assim. Mas eu chego à conclusão que a autoajuda ajuda mesmo é o editor. A conta bancária de quem escreve e de quem publica. Isso aí ajuda maravilhosamente, né? Mas é uma realidade da qual a gente não pode desconhecer, né? Não pode. Outro dia entrei numa livraria, comecei a ver a bancada da frente toda de autoajuda, eu chamei uma menina e comecei a perguntar para ela, ela defendia um por um aqueles títulos e me convencia de que cada um deles havia mudado a vida dela. Né? Quer dizer, ali... Então, quem sou eu para discutir? Quantas mudanças. Né? Não vou discutir.
Uma coisa dessa, eu acho que nenhum de nós vai discutir. Mas há, Luiz, dentro dessa linha aí de pensamento que você pegou, eu acredito que o Brasil tem mudado muito e em algumas coisas para muito melhor. Isso é uma percepção minha, né? Quer dizer, eu vejo o interior, por exemplo. Eu vou lá no interior da Bahia, naquele interior onde eu nasci, me criei, hoje tem escola, tem ginásio, tem ônibus da zona rural trazendo os alunos, tem a biblioteca, tem biblioteca pública, não tinha livro nenhum, agora tem uma biblioteca pública. Creio que uma parte considerável da sociedade está finalmente compreendendo os prejuízos que nós temos com esse déficit de leitura tão imenso do país. Nós, ao longo da nossa história, nos descuidamos muito da questão da educação, né? Para escrever o meu querido Canibal, por exemplo, andei estudando muito a história do Brasil e vi uma carta de um vice-rei do Rio de Janeiro, o Luiz de Vasconcelos, escrevendo para o rei, e o depoimento dramático dele sobre a gente que ele havia encontrado no Rio, que era a capital do país já, né? E ele dizia que parecia que tinham vindo para arrasar a terra e ir embora, porque só estavam preocupados em enriquecerem-se, né? Quer dizer, é essa mentalidade que atrasou muito todo um processo civilizatório. Nós temos aí um atraso enorme, imenso, nesse sentido. Vai melhorar um pouco com a vinda de Dom João VI, aí já o Brasil começa ali em 1808, biblioteca, escola, primeira instituição de ensino superior com a escola naval, que ainda hoje existe lá no Rio de Janeiro, colado ao aeroporto Santos Dumont. Ele cria uma escola de astronomia, ele cria, enfim, traz a missão artística francesa em 1816 para formar, com Grandjean de Montigny, para formar os arquitetos brasileiros, formar os engenheiros. Mas isso em 1800 e tantos. Quer dizer, para trás parece que não ficou nada. Quer dizer, uma coisa assim que é um tempo perdido, vazio, um vácuo imenso. E, claro, nós estamos muito atrasados nessa busca de corrigir todo esse passado. Mas a verdade é que eu percebo, eu acho que todo mundo percebe, que algum esforço está sendo feito e que há uma preocupação maior com essa questão da leitura. E aí os escritores, os professores, os agentes públicos todos da área cultural, da área da educação, passam a ter um papel bastante significativo. Minha pergunta é a questão da Academia Brasileira de Letras, né, que concorreu, né, nesse ano e quem acabou assumindo a vaga foi um jornalista, Merval Pereira. Como que Antônio Torres avalia não ter entrado dessa vez para a Academia? Há dois lados da questão. A primeira é o seguinte, quando me telefonaram, desce daí, desce porque eu moro na Serra Petropolitana, desce daí com a carta. Como é que faz a carta? É assim. Um amigo acadêmico ditou para mim. É assim. O Goulart não vai se candidatar. Porque se o Ferreira Goulart fosse candidatar, eu não iria. Primeiro que ele estaria eleito e é muito meu amigo. Poxa, grande parceiro
de palestras. Estivemos agora em Piraí juntos, foi uma maravilha. Mas aí eu desci, sustentado por uma coisa. Moacir Sclia foi um grande amigo, foi uma pessoa... A gente se frequentava, ele ia ao Rio na minha casa. Eu até brincava dizendo que eu apresentei o Oceano Atlântico para o Sclia. Ele chegou lá e a gente andava em Copacabana, ia em casa, ele e a Judite. Sempre eu ia em Porto Alegre. A primeira vez que eu fui em Passo Fundo, eu estava voltando de Passo Fundo com o Eric Nepomuceno, o finado João Antônio. Aí chega no aeroporto de Porto Alegre, eu ligo para o Sclia, ele sai de casa, longe a beça, para ir me ver no aeroporto. Quer dizer, era amigo desse nível. Nós nos conhecemos na Alemanha, em 1900, isso no século bem passado, 1985. Nos conhecemos lá em Frankfurt, ficamos hospedados em Baden-Homburg. A nossa tradutora era a mesma, a Rai Gudmerk, nossa agente literária. Ele ficou na casa dela com o Antônio Calado e eu fiquei com o Silviano Santiago no hotel. Era uma delegação de 4 escritores, de dia universidade, de noite biblioteca pública. E assim, me botaram já no primeiro dia para falar com ele na biblioteca de Frankfurt, na Universidade de Frankfurt, de manhã. E pronto, ficamos amigos para sempre. Fizemos uma viagem juntos para Bielefeld, de Colônia para Bielefeld, depois voltamos para Colônia. E em Colônia a gente se separou. Eu segui com o Silviano para um lado e ele com o Antônio Calado para o outro. E pronto, quando criou uma relação assim fantástica. Assim, eu fiquei para chorar quando eu peguei no meu baú uma resenha de página dupla na revista Visão, na época, que era uma revista muito importante de São Paulo, uma revista nacional, uma página dupla de um crítico que eu nunca tinha ouvido falar, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamado Carlos Nelson Coutinho. Era um crítico importantíssimo, eu fiquei sabendo depois. Ele botou uma matéria assim, uma questão de coragem. Ele pegou 5 livros publicados naquele ano de 72 e a revista botou numa página foto do Sclia e na outra minha. Porque o grande destaque do ano que o crítico dava era para nós dois. O Sclia ainda não era estreante, era com um livro chamado A Guerra no Bonfim. E eu estreando com Um Cão Voando para a Lua. Né? Ali eu digo, poxa, certamente eu vi pela primeira vez a foto do Sclia ali, fui saber que existia o Sclia naquela matéria. E ele certamente foi saber da minha existência também, pelo mesmo motivo. Né? E isso era o começo de uma coisa que ia se tornar muito grande. A última vez que estivemos juntos foi em 2007, que eu participei da Flip de 2007. Acabei de falar, fui convidado para a Flip Porto, lá em Pernambuco, que ainda era em Porto de Galinhas. E botaram a mim e ao Sclia para fazer a palestra de encerramento. Foi um negócio tão sensacional que tinha um tema, tinha tudo, e o Sclia falou... Vamos esquecer esse tema, falou para o público assim, esse tema tá... E ele começou a me entrevistar, vocês verem o negócio, quer dizer, como é que era que a coisa funcionava. Eu achei que tinha tudo a ver eu me candidatar na vaga do Sclia, né? Mas, claro que perdia muito chato, e era a segunda vez que eu me candidatava e perdia. O outro candidato que ganhou ficou muito meu amigo, Luiz Paulo Horta, é um intelectual de primeira, muito voltado para a música clássica. Eu era muito amigo sou dos irmãos dele. Tá? Tem um sobrinho dele que um dia me levou para ir no colégio franco-brasileiro, onde esse menino levou o colégio a adotar o meu querido Canibal lá. E tinha uma relação assim de família. Ele é viúvo de uma mulher que era diretora de um colégio, que várias vezes me levava para falar desse colégio. Quer dizer, e a gente ficou muito amigo. Então, quando eu entrei, eu vi também que estava perdido, mas deixei rolar. Agora, foi uma coisa também fantástica, que eu descobri nessa candidatura algo que eu não tinha, do qual eu não tinha o menor conhecimento.
uma afeição nacional pela minha pessoa e pelo meu trabalho, da qual eu não fazia a menor ideia. E que eu vi também, isso antes, o que rolava antes, na internet, na imprensa, de torcida a meu favor. Uma coisa que eu fiquei comovido com isso, porque o escritor não tem muita noção do que é que rola com ele, né? Eu, por exemplo, procuro me manter na minha anônima condição de autor que não é da mídia, que não tem poder político, que não tem poder econômico, e fazer disso, pegar todo esse limão e fazer disso a minha limonada. Quer dizer, a essa altura, chegar aos 70 anos, já não tenho nenhuma ilusão de que vou ganhar prêmio Nobel, de que vou fazer e acontecer, né? Quer dizer, o que eu quero é viver o bastante para escrever bastante e tentar, quem sabe, me superar naquilo que eu já fiz, né? Um dia, realmente, escrever um romance que me encante mesmo, né? Quer dizer, aquilo que, como dizia o poeta, que faça acordar os homens e adormecer as crianças, né? Aí me encantei, foi com esse lado. Eu cheguei até a brincar, poxa, eu sou muito grato ao Merval. Primeiro eu o conheci, e aí você estreitou minha relação com os acadêmicos, me estreitou. A academia tem uma agenda que sempre me interessou. Como eu vivo fazendo conferência, eu gosto muito de assistir às conferências dos outros para ver se aprende. E vi ali, sobretudo no centenário do Machado de Assis, foi uma coisa que me influenciou muito, porque eu liguei para a editora Record e disse, por favor, me mandem tudo que vocês têm do Machado de Assis. Me mandaram 14 livros, eu fiquei um tempão só lendo Machado de Assis e maravilhado, dizendo como é que o Brasil do século XIX, da virada do século XIX para o século XX, pode ter dado um autor destes. Um camarada que mal tinha o curso primário, um camarada que era órfão, um camarada que era filho de ex-escravo, numa cidade que, apesar de ser a capital do país, tinha uma população analfabeta de 75%. A corte tinha 75% de analfabetos. Vamos fechar com o buraco negro da educação que a gente falava antes. O resto do país tinha 84% de analfabetos no tempo de Machado de Assis. E como é que a gente pode ter dado? Eu lendo assim, o Brás Cubas, de repente uma frase dele, o orgulho do Brás Cubas por nunca ter precisado ganhar o pão com o suor do seu rosto. Não sei se a frase é exatamente essa, mas a ideia é essa. Eu digo, poxa, acusaram Machado de Assis de ser um preto de alma branca, e isso aqui é uma porrada geral na história do Brasil. Isso aqui diz mais sobre nós, sobre o que somos, o que fomos, do que muitos compêndios. Compêndios levam páginas e páginas para tentar provar isso, né? Que é uma sociedade escravocrata. Ele está dizendo que ninguém precisava trabalhar porque tinha o escravo para trabalhar por ele. Isso Machado de Assis coloca numa frase. Aí vou ler Capitu, o Dom Casmurro, vou reler coisas que eu tinha lido lá no passado. E antes a gente começa lendo pelo enredo. Você não sabe ler, você lê pelo enredo. É bom porque é um aprendizado, cria o gosto da leitura. Mas você vai ler mesmo bem, é depois de velho. Depois de velho que você aprende a ler realmente. Aí eu pego o Dom Casmurro e digo, que é isso? Eu corro e ganhei do Rubens Figueiredo a tradução fantástica que ele fez. Belo escritor, Rubens Figueiredo. Ele fez a tradução fantástica do Ana Karenina. Começa que ele corrige, o nome é Karenina, não Karenina, né?
eu leio 800 páginas, eu digo, é fantástico, Tolstói pegou o século XIX inteiro e botou nesse romance. Anteviu nele até o evento do comunismo. Porém, tudo parte de um caso de adultério. Eu digo, mas Machado fez melhor, porque ele criou um enigma, ele é sutil, ele é mais artista. Claro que Tolstói é um grande romancista, como essa de Queiroz, como o século XIX inteiro é o século do apogeu do romance, mas Machado era melhor, ele era mais artista do que todo mundo, ele era sutil, era uma coisa fantástica o Machado. E isso, a academia tem a ver algo com essa minha descoberta, foi acompanhando aquelas conferências durante o centenário de morte do Machado, que eu cheguei a isso. Então, em resumo, foi o seguinte, eu perdi e ganhei. A vida é assim, você perde para um lado, ganha de outro. Eu acho que eu ganhei essa sua pergunta aqui agora, porque todo lado que eu vou me fazem, toda a referência em toda a matéria que sai, essa coisa assim dessa afeição, colocar assim como se fosse, se eu tivesse esse mérito de fazer parte dessa instituição centenária, e a instituição fundada por Machado de Assis, é a casa do Machado de Assis, que me premiou com o prêmio Machado de Assis para conjunto de obra, que é o maior prêmio da casa de Machado de Assis. Quer dizer, mas eu acho que agora, quem sabe, o tal prêmio ficou mais valorizado. É um prêmio de mérito e não de... Né? É um prêmio de mérito, né? Que vem com chequezinho legal também, que ninguém é de ferro. Né? Muito bom. Né? Muito obrigado pela gentileza da resposta. Acho que todos nós nos sentimos presenteados por ouvir da sua voz essa uma versão tão otimista e enriquecedora, né, de o que poderia ser um dissabor de uma derrota, que perder é chato, como você mesmo coloca, mas aprender com isso é muito legal. E acho que ficou muito claro assim, ouvir, né, de Antônio Torres, essa experiência dele com a academia. E principalmente entender o que a letra fez na vida de um homem que está aí fazendo a letra para outras pessoas. Bom, como dizia meu finado amigo Alexandre O'Neill, poeta português da minha maior admiração, foi um professor. Folha de terra ou papel, tudo é viver, escrever. Obrigado, Luiz. Obrigado. Obrigado, vocês. Obrigado, gente. Muito legal, Antônio. Obrigado.